Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua santa presença. Agora vamos estudar a Tua palavra. Pedimos a presença e a direção do Espírito Santo. Entregamos a nossa vida e esta reunião nas Tuas mãos. Entregamos também os telespectadores e os internautas nas Tuas mãos. Abençoa esta reunião e abençoa também aquelas pessoas que mais precisam e que fizeram um pedido de oração e colocaram aqui nessa caixinha. Que nessa noite o Senhor atenda esses pedidos conforme a Tua santa e bendita vontade. E que cada pessoa que aqui está e aquele que está assistindo esse programa e orando comigo, que nesta hora, neste encontro, possa receber do Senhor o poder do Espírito Santo, pois é exatamente isto que viemos aqui buscar, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que bênção. Esse hino já marcou esse seminário. E todas as vezes que ouvirmos esta música, nós vamos lembrar desses encontros maravilhosos que estão sendo realizados aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? A você que está em casa, boa noite também. Seja bem-vindo. A você que nos assiste na igreja, em algum salão, em algum lugar, bem-vindo. Que Deus te abençoe hoje poderosamente, porque hoje vamos estudar um tema extraordinário e a bênção de Deus já está sobre cada um de nós. Amém? O tema de hoje é sobre o Espírito Santo. Nós estamos agora analisando cada uma das verdades, Deus, Jesus, Espírito Santo, e amanhã vamos falar sobre a Bíblia e depois de amanhã sobre os 10 mandamentos. Estamos vendo como cada uma dessas verdades sofreu um certo ataque, mas ao mesmo tempo estamos vendo o poder dessas mensagens, o poder de Deus, de Jesus, hoje do Espírito Santo, e são bênçãos e bênçãos que nós estamos recebendo. E antes de abrir a Bíblia Sagrada para o estudo de hoje, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo é tão maravilhoso, e é quando falamos do Espírito Santo, eu ou você, quando a gente pensa sobre ele e ora sobre ele, enfim, busca esse Espírito, é algo tão maravilhoso que a gente não consegue explicar. Por exemplo, hoje eu vou pregar sobre ele, mas imagina, eu sou pecador,
pequeno, fraco, débil. Vocês também são pecadores, você que assiste em casa também é. E nós vamos falar sobre alguém extraordinariamente santo, alguém todo-poderoso, alguém que não se pode explicar, que não se pode estudar. Ele está além do estudo, além das explicações, além da compreensão humana. Mas ainda assim, é Ele mesmo quem vai nos dar sabedoria para conhecermos um pouquinho sobre Ele e para conhecermos o suficiente para sairmos daqui hoje abençoados, alimentados e fortalecidos. Amém? Uma vez eu estava na cidade de Aparecida do Norte. A gente fala Aparecida do Norte, mas quem mora lá só fala Aparecida. Quem está fora fala Aparecida do Norte. Eu morei lá e trabalhei 3 anos. E uma vez eu estava na minha casa e precisava fazer uma viagem de Aparecida até a cidade de Cachoeira Paulista. Alguém conhece aquela região? Do Vale do Paraíba, por ali, indo para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, região de São Paulo, Brasil. Aí eu tinha que fazer umas pregações, uma reunião com mais ou menos umas 200 pessoas num clube da cidade de Cachoeira Paulista. E naquele domingo eu só tinha dinheiro para ir, não tinha para voltar. Eu não tinha carro para fazer essa viagem, eu era missionário naquele lugar, ainda era solteiro, e eu só tinha dinheiro para ir, não tinha para voltar. Aí fiquei na minha casa pensando, vou ou não? Devo ir para esse compromisso ou não? Bom, se eu for, não tem como voltar. E se eu não for, uma multidão vai estar me esperando. E fiquei numa certa dúvida. Então fiz uma oração. E pedi ao Espírito Santo para me dirigir, me mostrar, me orientar. E depois da oração tomei a decisão, eu vou. E fui. Cheguei lá, o salão estava lotado. Era um salão do Lions Club. Fiz a reunião, aquele povo animado, as pessoas querendo Jesus, querendo Deus. E eu preguei a palavra de Deus, me empolguei com a pregação. E fui até 9h30 da noite. E aí quando terminei, fui à porta, cumprimentei as pessoas. E até encerrar tudo, deu mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos 10h15 da noite. E foi uma noite tão abençoada que eu me envolvi com as pessoas e esqueci que não tinha dinheiro para voltar. E um irmão da igreja falou, pastor, eu te levo até a rodoviária. Então colocou-me no carro e eu fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, aquela alegria, irmão, você viu que maravilha, Deus operou um milagre aqui, salvou aquele rapaz ali, e a gente foi conversando. Ele me deixou na rodoviária, boa noite, ele foi embora, e eu fiquei ali ainda alegre, feliz. De repente eu lembrei, eu não tenho dinheiro para voltar. Mas eu já estava na rodoviária, cidade pequena do interior, não tem ônibus depois de um certo horário, as pessoas dormem cedo, e o ônibus que eu ia pegar era o último, que vinha do Rio de Janeiro, passava por ali e ia até Taubaté. E eu ficava em Aparecida. E aí eu pensei, e agora? O irmão já foi embora, o povo está dormindo já. E eu não tenho dinheiro e não tenho a quem pedir. E a viagem é longe, 1 hora de viagem de ônibus. E eu fiquei ali pensando e orando, Deus me ajuda, né? Espírito Santo me dirige, me orienta aqui. Mas eu não tinha o que fazer. Eu estava de terno, gravata, e quando as pessoas veem alguém assim de terno e gravata, imagina que essa pessoa tem algum dinheiro. E eu estava de terno e gravata, com uma pasta bonita na mão, sem 1 centavo no bolso. E aí eu fiquei ali e daqui a pouco chegou o ônibus. E tinha umas pessoas para entrarem no mesmo ônibus e eu esperei que elas entrassem primeiro. Eu queria ganhar um tempinho a mais, para quem sabe encontrar uma saída. Elas entraram. E quando estava chegando a minha vez, alguém abriu a janela do ônibus, botou a cabeça para fora e falou, você é o pastor Luiz Gonçalves? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, puxa, eu moro no Rio de Janeiro e eu queria muito te conhecer, conheço as suas histórias, os testemunhos, e meu sonho era te conhecer. Você vai entrar nesse ônibus? Eu disse, sim, eu vou. E me animei e entrei. Aí eu pensei, bom, seja o que Deus quiser, e entrei. Ele disse, senta aqui do meu lado. E aí eu sentei e fomos conversando na viagem. E quando chegou uma certa altura da viagem, ele ficou tão emocionado que até chorou.
e nós conversamos muito naquela viagem, e no meio da viagem ele disse assim: pastor, eu estou tão feliz de te conhecer, que hoje eu vou pagar a sua passagem. Hoje eu vou pagar a sua... Eu disse a ele: não precisa, imagina. Você vê como é o ser humano, né? Você está numa situação e ainda não quer aceitar. Mas depois ele disse: não, eu faço questão. Bom, já que você faz questão, então tudo bem. Aí continuamos viajando e eu pensei: não é justo eu deixá-lo assim, sem saber o que estava acontecendo. E antes de eu descer, eu disse a ele: irmão, você foi usado pelo Espírito Santo. Eu estava orando para ele me ajudar. Eu vim fazer uma conferência, só tinha dinheiro para vir, não tinha para voltar. Eu estava no ponto pedindo a Deus um milagre. Você é esse milagre. E aí ele ficou mais emocionado ainda. E eu também, nós até choramos juntos. Uma coisa aparentemente pequena, mas que para mim teve um valor muito grande. O Espírito Santo é tão extraordinário que até nas mínimas coisas ele se preocupa, ele trabalha, ele ajuda, ele faz milagres. Amém? E é sobre esse Espírito Santo maravilhoso que eu quero falar com você hoje e infelizmente mostrar um outro lado, que é um lado negativo, que as pessoas fazem, tentando fazer um engano, uma contrafação a ele. Infelizmente temos que falar sobre isso também, mas é bíblico e é verdade. Muito bem, vamos então agora abrir a Bíblia. Vamos analisar os detalhes da palavra de Deus. João 16, versículo 13. Está no Novo Testamento. E esse texto é fundamental para a compreensão do tema de hoje. João 16, versículo 13. Abra sua Bíblia. Você que está em casa, pegue uma caneta, um papel, anote as passagens. E vamos juntos viajar pelas páginas sagradas. Repetindo, João 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Até aí. Perceba como a Bíblia Sagrada chama o Espírito Santo. Diz que ele é o Espírito da verdade. Que maravilha! Quando a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, quer dizer também que existe o Espírito da mentira. Porque se não existisse o Espírito da mentira, não haveria necessidade de dizer que este é o Espírito da verdade. Entendeu, Edson? Se existe o Espírito da verdade, é porque existe algum que não é da verdade. Por isso que a Bíblia deixa claro isso. Entendeu? E a Bíblia Sagrada diz que esse Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. Irmãos, tem uma coisa importante para dizer. As pessoas podem conversar com você e 5 minutos depois eles podem descobrir alguma coisa sobre a sua vida. Psicólogo faz isso. Os psicólogos têm uma experiência muito grande. Eu não sou psicólogo, mas tenho um pouquinho de psicologia. E se eu conversar com você um pouquinho, aperto de mão, a maneira de olhar, a sua escrita, dá para mais ou menos traçar o seu perfil psicológico. E saber se você é sanguíneo, é colérico, é melancólico ou é fleumático. Analisar um pouquinho do seu temperamento. Por exemplo, hoje estou pregando aqui, eu sei que aqui dentro eu tenho 4 tipos de pessoas. Eu tenho os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos e os melancólicos. Ok? Cada um reage de um jeito. Para um é importante o visual, por isso a gente põe algumas ilustrações aí na tela. Para outros isso não é tão importante, o importante é a parte racional, é ler. Para outro, um testemunho é muito forte. Ou seja, tem gente que é mais emotiva, outra pessoa é mais racional. A psicologia leva a gente a conhecer um pouco as pessoas. Mas existe uma coisa muito séria. O nosso pensamento e o nosso cérebro, homem nenhum tem acesso. Ninguém sabe o que você pensa. Ninguém pode entrar no seu pensamento e mudar seus pensamentos, porque acesso à sua cabeça, acesso ao seu cérebro, acesso ao seu pensamento, só um tem. Só um sabe o que você pensa, só um sabe como dirigir seus pensamentos, e esse um é o Espírito de Deus.
Por isso, Satanás pode trabalhar ao seu redor, ele pode aprontar uma série de coisas ruins, mas não pode entrar no seu cérebro. Ele pode até mexer de alguma maneira, mas lá dentro só Deus tem acesso e mais ninguém. Por isso, a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Agora, tem uma coisa, o Espírito Santo não força ninguém. Se você diz, eu não quero, então você não quer. Se você diz, Deus, fica aí, me deixa aqui, Deus não vai mexer com você. Você não quer nada com ele, tudo bem. Ou seja, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Diz, Deus, eu quero fumar, ok? Deus não vai tirar o cigarro da tua boca. Você diz, Deus, eu quero ter 3 mulheres, ok? Deus não vai pegar você pela orelha e dizer, você não vai ter 3 mulheres, vai ter uma só. Deus não vai fazer isso. O ser humano é livre para fazer coisas boas e coisas más. A verdade é que quando nós pedimos a Ele que nos dirija, aí Ele dirige, aí Ele orienta, aí Ele guia em toda a verdade. Amém? Mas se a pessoa não quer, então fica na mentira mesmo. Bem, falando sobre o Espírito Santo, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre Ele. Abra a Bíblia Sagrada em João, aí mesmo, capítulo 16, versículo 8. No mesmo capítulo, só muda o versículo, é o 8. Está escrito assim, eu vou ler. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aí. Veja, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, hoje eu vou destacar a questão do pecado, da justiça e do juízo, não hoje. Mas ele diz, ele vem para convencer do pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pecado é ruim ou é bom? O pecado é repugnante ou é prazeroso? Depende do pecado, né? Por exemplo, tem gente que toma, não sei como é que vocês falam aqui, mas no Brasil a gente diz, alguns falam aguardente, outros falam pinga, outros falam cachaça, né? Bebida alcoólica, ok? Tem gente que bebe aquilo lá, puro, bebe aquilo, e aquilo desce rasgando aqui, né? E a pessoa diz, oh, essa é da boa, né? E engole aquele negócio, e tem gente que gosta daquilo, não é verdade? Tem gente que gosta. Então, é uma coisa ruim que a pessoa insiste em beber. Agora veja, por exemplo, um adultério. Trair o marido, trair a mulher, trair alguém, ter um adultério, um relacionamento íntimo fora do casamento. É um pecado, porém tem o seu prazer. Veja, por exemplo, falar mal da vida alheia. Você já falou mal da vida de alguém? Cuidado em confessar que vai para o ar, hein? Cuidado em dizer que sim. Não se preocupe com isso. Você já falou mal de alguém? Já criticou o pastor, já falou mal do sermão, já falou mal da igreja, já criticou alguém? Ok, falar mal da vida dos outros é ruim ou é bom? Se fosse tão ruim, por que as pessoas falam tanto? Existem pessoas que se reúnem para falar mal da vida alheia e parece que isso é um banquete, parece que isso é um prazer, parece que é agradável. E tem gente que não passa um dia sem falar dos outros. Veja que o pecado, ele pode ser a princípio prazeroso, mas na verdade, o pecado é nocivo, é diabólico, não vem de Deus, é maléfico. No entanto, nem tudo que é do inimigo é aparentemente ruim. Vocês entenderam isso? A gente, quando fala no inimigo, pensa que ele vem com um negócio tão horrível que você olha assim e diz, que coisa horrível, eu vou sair correndo. Não, o diabo não é tão bobo assim. Ele vai colocar uma coisa agradável para você olhar e dizer, que lindo, olha que coisa maravilhosa. Ele quer, na verdade, atrair a pessoa. Ele quer atrair, né? Então é importante que você saiba que o Espírito Santo tem uma missão muito difícil. A missão dele é nos convencer do pecado. Mas imagina convencer alguém de uma coisa que ela gosta, ou de uma coisa que a pessoa acha que não é errado. Tem gente que diz assim, eu acho que isso não é errado. Eu tenho meu pensamento, eu acho que não tem nenhum problema. E se ela mesma não acha errado o que faz, como o Espírito Santo vai convencê-la de uma coisa que ela mesma acha que não está errado? Não é verdade?
Por exemplo, há pessoas que assistem filmes de pornografia e não veem mal nisso. Como é que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa disso? É fácil ou difícil? É difícil. Mas a missão dele é justamente convencer a pessoa do pecado. E quando a gente fala convencer, não é convencer apenas para a pessoa saber que aquilo está certo ou está errado. É convencer no sentido de mostrar que está certo ou que está errado, mas ele dá poder para vencer o pecado. O Espírito não apenas convence, como dá poder para a pessoa vencer. Então, a missão do Espírito Santo é uma missão muito, muito difícil. E é por isso que ele luta com a gente todos os dias. Ele luta com a gente todos. Já viu aquele negócio de você fazer uma coisa errada, saber que é errado, ter consciência de que aquilo é errado e ainda assim não conseguir ficar sem fazer? Sabe aquele negócio de você ter um pecado que lhe acompanha há muito tempo e você não larga aquele negócio daquele pecado? E há pessoas que gostam de certos pecados e ainda cuidam daquilo, acariciam aquilo e alimentam aquilo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos convenceria do pecado. A questão é: o que é pecado? E ao mesmo tempo, quem é o Espírito Santo para fazer essa obra tão extraordinária? Nós vamos mostrar para você algumas frases, algumas palavras. Por exemplo, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Primeira coisa que você tem que saber: o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia ou um poder impessoal. Tem gente que acha que recebe o Espírito Santo assim, levanta a mão e começa a fazer assim. E alguém vai tocando lá o som e ele fazendo assim. Aí é como se fosse um raio, que a pessoa começa a fazer assim, de repente ele vem, tchan, entra na pessoa, e a pessoa então começa a ter umas manifestações assim. O Espírito Santo não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que ele fala, anda. Vamos ver mais alguns detalhes a respeito do Espírito Santo, para você ter uma ideia melhor. Veja, o Espírito Santo, ele contende, ele ensina, ele convence. Está vendo os textos bíblicos? Ele dirige os assuntos da igreja, auxilia, intercede, ele inspira, ele santifica. O Espírito Santo, ele vai trabalhando, agindo, coordenando, fazendo um trabalho assim, tipicamente de uma pessoa. Só que não é uma pessoa como eu e nem como você. O Espírito Santo, ele é vida, ele é a verdade, é onipotente, é onipresente, é onisciente e tem muito mais. O Espírito Santo, ele trabalha com as pessoas da seguinte maneira. Eu gostaria de ler esse última apresentação e aí nós vamos conversar mais sobre ele. O Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho. No batismo, na bênção apostólica e na dissertação a respeito dos dons espirituais. Bom, eu queria ter mais tempo para falar detalhe por detalhe, ponto por ponto. Mas o importante é que vocês já entenderam. E você que está em casa também já entendeu. Irmãos, o Espírito Santo é assim, atenção. Ele, em um período da vida, ele faz um trabalho externo. E no outro período da vida ele faz um trabalho interno. O Espírito Santo trabalha na vida de todas as pessoas? Sim ou não? Sim. Pessoas que frequentam a igreja, o Espírito Santo trabalha na vida dele? Sim. E gente que não quer saber nada de igreja, trabalha também? Trabalha. E um bandido, um mau elemento, o Espírito Santo trabalha com ele? Tenta trabalhar com ele, convencê-lo de alguma coisa? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo trabalha na vida de toda e qualquer pessoa, não importa quem ela é ou quem ela seja. O Espírito de Deus trabalha com todos, amém? Só que tem uma coisa: nem todas as pessoas por quem o Espírito trabalha são instrumentos do Espírito Santo. Você percebeu a diferença? O Espírito Santo trabalha na vida de todas as pessoas, mas nem todas são instrumentos. Ou seja, alguém que ele usa para levar uma mensagem para os outros. Embora isso seja verdade, se ele quiser, ele pode usar até aqueles que não são para confundir os que são. Em outras palavras, um dia Deus usou um animal para falar com o profeta. Lembra dessa história? Usou um animal e falou com quem? Com Balaão.
Se Deus quiser, pode usar um pássaro, pode usar uma pedra. Se Deus quiser, pode usar um objeto animado ou inanimado, um ser vivo ou não. Em outras palavras, para Deus não há limites. É isso que eu queria deixar bem claro. No entanto, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é importante entender o seguinte, que por outro lado, o Espírito de Deus também não pode usar certas pessoas. Um dia, Jesus Cristo disse a um grupo de pessoas: vocês são do diabo, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele é o pai da mentira, e vocês estão seguindo isso. Jesus uma vez chamou a atenção duramente. Uma outra ocasião, Jesus Cristo disse assim: pecar contra Deus tem perdão, pecar contra o Filho também tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Mateus capítulo 12. Assim, Jesus Cristo foi mostrando e chamando a atenção para a seriedade da doutrina e da obra do Espírito Santo. Por isso que o texto que eu li com vocês por último diz que o Espírito Santo, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E agora vem uma pergunta importantíssima. Se o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, e se o seu trabalho é convencer do pecado, a pergunta é: o que é pecado? E aqui está o X da questão. O que é pecado? Para você entender o que é verdade e o que é ataque à verdade, a maneira que o inimigo lançaria a verdade por terra. Vejam, por exemplo, a Bíblia diz: o Espírito nos convenceria do pecado. O diabo diz: a pessoa pode pecar, pecar e pecar e ainda receber o Espírito Santo. Está vendo a contrafação? Eu vou mostrar isso para você. Abra em 1 João 3, verso 4. 1 João está no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Aí você vai ver os dois lados da moeda. Agora que você sabe que o Espírito nos convenceria do pecado, veja na Bíblia o que é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Se você tem uma Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, a versão estará um pouquinho diferente. Se você tem a Bíblia atualizada, estará mais clara. Mas mesmo assim, vamos ler. 1 João 3, verso 4, eu leio assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Algumas Bíblias falam pecado é iniquidade, não é isso? Quem tem essa Bíblia que fala pecado é iniquidade? Ok, essa Bíblia é a corrigida que eu falei. A atualizada é um pouco mais direta. Ela diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão do que mesmo? Da lei. A lei de Deus tem quantos mandamentos? 10. Então pecado é a transgressão dos mandamentos. Isso é pecado. Por exemplo, os mandamentos dizem assim: não matarás. Matou, é pecado. Diz: não cobiçarás. Cobiçou, é pecado. Diz: não furtarás. Furtou, é pecado. Diz: honra teu pai e tua mãe. Se você desonrar, é pecado. Então pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos mandamentos. Isso é pecado. E o Espírito de Deus vem para nos convencer do pecado. Uma coisa que me impressiona e me deixa arrepiado, sabe o que é? É quando muitas pessoas dizem que estão cheias do Espírito Santo, mas não aceitam os mandamentos. Aí você tem um choque doutrinário, bíblico, espiritual. E aí você entende por que Daniel diz que a verdade seria jogada por terra. Você sabe que essa estratégia é a estratégia de misturar a verdade com o erro, com a mentira. Lembre-se, ele veio para nos convencer do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Então, se alguém diz: eu não aceito a lei de Deus, mas estou cheio do Espírito Santo, é uma contradição, é um engano, é um erro. Compreendeu? Sim ou não? Vamos mais. Já que você leu aí 1 João 3, verso 4, vamos ver um texto mais forte ainda. Estão preparados? Sim? Então se ajeita na cadeira, aperta o cinto que lá vai. Abra em Provérbios 28, verso 9. Provérbios está no Velho Testamento.
Deixa eu achar a minha aqui também. Procure aí na sua Bíblia, você que está em casa, você que está acompanhando pela internet, você que está assistindo pela televisão. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Esta é uma das passagens mais assim, diretas, que pega a gente e sacode assim, ó, e diz: acorda, ei, acorda. É assim que faz. Vamos ver? Provérbios 28, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o que mesmo? Abominável. Sério ou não é sério? Veja, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, quando fala até a oração, é porque tem mais coisas abomináveis, inclusive a oração. Agora imagina você, eu sou um pastor, e de repente eu prego na minha igreja que os mandamentos de Deus foram abolidos e não precisam ser guardados. E ao mesmo tempo a minha igreja diz ter os dons espirituais, que faz milagres, curas, libertações e tudo. E a gente propaga isso pela televisão para o mundo inteiro. E ao mesmo tempo nós pregamos para o mundo inteiro que os mandamentos foram abolidos. Veja, isso é um erro, é uma contradição e é um problema grave. Por isso que diz a Bíblia: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a oração é abominável. Então o inimigo quer mexer no Espírito Santo aí. Irmãos, o Espírito Santo é extraordinário, como eu disse no começo, é todo poderoso, ele faz milagres, ele faz o que ele quiser fazer, ele faz tudo para o bem da gente e para a salvação da gente. Mas não esqueçam, Satanás quer ofuscar, ele quer confundir, ele quer atrapalhar a obra do Espírito Santo para enganar as pessoas, para que as pessoas não sejam salvas. Entende? Então a palavra de Deus diz que quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E agora um texto bíblico mais impressionante ainda. Preparem-se, abra a Bíblia Sagrada em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Repetindo, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Eu quero chamar a atenção da Elaine, que está no Canadá. Elaine, hoje eu falei com a Elaine por telefone. A Elaine é uma aluna que estuda conosco a Bíblia toda noite. Elaine e o seu marido e sua família. Entendeu, Elaine? Presta atenção nesse texto agora, porque esse é um texto importante. E eu quero me dirigir não somente a Elaine, mas eu quero me dirigir também a Dona Maria, que está me assistindo em Interlagos. Dona Maria, presta atenção nisso aqui. Isso vai ajudá-la a entender melhor todo esse assunto, esse conflito que a senhora está vivendo. Tá bom? Então vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aqui diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Viu? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu tenho 80 pessoas reunidas agora na Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Essas 80 pessoas estão pesquisando a Bíblia comigo toda noite. Então você que está na igreja em Virgínia acompanhando o estudo bíblico, entenda, a Bíblia diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Senhores, me diz aí, quem é o pai da mentira? Não é o inimigo? É o inimigo. E quem é o pai da verdade? Não é o Espírito Santo? Sim, porque ele é o Espírito da verdade. Amém, irmãos? E diz a Bíblia que quem diz que conhece a Deus, que tem isso, que tem aquilo, que tem os dons, que faz isso, que faz aquilo, mas não aceita os mandamentos, é mentira. E lá não está a verdade. Então, quer a verdade? Abra o olho, porque o Espírito Santo está falando. E quando eu digo que ele está falando, não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia está sendo lida. E a Bíblia foi inspirada por ele, amém, irmãos? A Bíblia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então quando você lê, é ele que está falando com você diretamente. E por isso que eu faço questão de ler a Bíblia Sagrada. E chegando agora ao ponto final e o ponto alto desse estudo, vamos ler mais dois textos. O próximo é 1 Timóteo 4, verso 1. Timóteo está pertinho aí do livro de Hebreus. Você encontra o livro de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo.
Cuidado para você não confundir, porque existem 2 livros com esse mesmo nome. Primeira carta e segunda carta. Nós vamos ler a primeira, o capítulo 4 e o versículo 1. Tudo bem? 1 Timóteo 4, verso 1. Veja, alerta que a palavra de Deus, que o próprio Espírito Santo nos dá. E depois você vai entender o que isso tem a ver com Apocalipse. Tem tudo a ver com Apocalipse. Vamos lá. 4, verso 1. Diz assim. Ora. Atenção. 4, verso 1. Ora. O Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos, com E minúsculo, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Viu? Nos últimos dias, pessoas abandonariam a fé por causa da ação dos demônios. Coisa horrível, coisa feia, mas está escrito aí. E nos últimos dias, nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. E em nossos dias, estas coisas deveriam acontecer. E é por isso que estamos estudando a palavra de Deus. Irmãos, o livro do Apocalipse diz que nos últimos dias, a humanidade estará dividida em 2 grupos. Os adoradores de Deus, do Cordeiro, e os adoradores da besta. Os adoradores de Deus e do Cordeiro são dirigidos pelo Espírito da verdade. E os adoradores da besta, pelos espíritos enganadores, que realizam também milagres e maravilhas. Não pense que onde tem milagre Deus está lá. Não pense isso. Nem todo milagre que a gente vê é realmente o milagre de Deus. Nem sempre onde há fumaça há fogo. Nem sempre tudo que você ouve é real. Tem gente que diz assim, lá está acontecendo um milagre, então lá Deus está lá. Cuidado, não é assim não. Deus está em todo lugar, é claro, mas Deus está onde a sua palavra está sendo examinada, estudada, e onde a verdade está sendo estudada. Amém, irmãos? E agora que lemos esse texto, eu queria que você desse uma olhadinha comigo em algumas ilustrações, pelo menos 2, para você e eu fecharmos o estudo de hoje direitinho. A igreja de Deus, o povo de Deus, precisa proporcionar um ambiente ideal para a obra do Espírito Santo. A igreja precisa proporcionar um ambiente ideal. O que é um ambiente ideal? É quando nós nos sentamos, a gente canta, ora e lê a Bíblia. Isso aqui, é um ambiente ideal. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está trabalhando aí. E sabe como está trabalhando? Ninguém precisa ficar rolando no chão aqui. Ninguém precisa ficar gritando. Ninguém precisa ficar pulando de cadeira em cadeira. Você está sentado, pensando, raciocinando, lendo a Bíblia. O Espírito está trabalhando aqui, num lugar onde ninguém tem acesso, só Ele. Amém? É assim, esse é o ambiente para Ele. Se nós não abríssemos a Bíblia e ficássemos aqui só no tipo de um show, não é o ambiente ideal. Vamos ver mais um, para você ter uma visão maior. Satanás inventou igrejas que fazem totalmente o contrário, ou exatamente o contrário. Quantas vezes você vê igrejas que fazem o seguinte, o pastor deixa a Bíblia lá, ele olha assim e fala assim, minha serva, Deus está mandando falar isso, isso e isso para você. E a Bíblia está lá, não está estudando a Bíblia. Minha serva, e uma vez aconteceu, aliás, se eu fosse contar coisa aqui, vocês ficariam arrepiados, mas um caso só, um pastor que estava fazendo isso, ele olhou para uma garota e disse assim, Deus mandou te falar que você vai se casar com aquele irmão ali. E aquele irmão era casado. E aquela garota era solteira. E ela diz, bom, se Deus está mandando, eu vou casar. O homem falou assim, bênção, a moça era mais nova que ele. Então ele aceitou e separou da mulher e casou com a garota e diz, tudo foi obra do Espírito Santo. Que Espírito Santo, rapaz? A pessoa vem falar coisa errada e dizer que é o Espírito Santo que fez isso? Esse é um exemplo, ok? Um exemplo. Não é assim que funciona.
E nós temos que tomar cuidado. Eu sou pastor, eu estou pregando uma verdade. O meu objetivo é conduzir esse rebanho para o céu e não para o inferno. O objetivo do pregador é mostrar a verdade e não a mentira. E tem gente que está fazendo coisa diferente. E agora que você viu isso, vamos ler o último texto de hoje. A mensagem do Espírito Santo para você. Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3. Hebreus está depois de Timóteo. Você passa o livro de Timóteo e você passa o livro de Tito, Filemão e aí vem Hebreus. São todos livros pequenininhos. Hebreus 3, versos 7 e 8. Muita atenção para isso que vamos ler agora. Acharam? Vamos ler, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. A Bíblia diz, hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. O Espírito Santo está trabalhando para tentar nos direcionar, mas é difícil porque o trabalho dele é convencer do pecado. Vejam, hoje você vai a certos encontros e vê de tudo, né? Por exemplo, você sabia que os ritmos musicais, aqueles profanos, que são usados em lugares não apropriados para um cristão, estão entrando nas igrejas? Sabia disso? Tem de tudo. Há até ritmos sensuais. É isso mesmo. Um verdadeiro comércio religioso está sendo feito, tudo em nome do Espírito, e o povo está aí fazendo tudo que você imaginar e diz, não, é o mover do Espírito, né? É o mover, o Espírito vai movendo, e o povo está dançando forró, dançando samba, dançando pagode. Não é pragode, é pagode. Dançando pagode, dançando rock and roll, dançando tudo isso, fazendo uma verdadeira confusão religiosa. Sabia disso? Uma verdadeira confusão religiosa. E ainda diz que quem faz isso é o Espírito Santo. Ainda põe a culpa, né, no Espírito Santo, dizendo, é ele que faz isso. Deixa o Espírito Santo saber disso. Não é. Então hoje, você e eu precisamos tomar uma decisão. Que decisão? O Espírito Santo quer nos encher da sua graça. Quer nos encher das suas bênçãos e do seu poder. Ele quer fazer isso. E à medida que você vai lendo a Bíblia, à medida que você vai orando, à medida que você vai compreendendo melhor a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te transformando. Ele vai operando milagres. E o primeiro milagre acontece dentro da gente, dentro do coração. O primeiro milagre não é a cura física. Ele pode até fazer a cura física primeiro, ok, não há nenhum problema. Mas o primeiro milagre é dentro do coração. Quanto tempo você dedica por dia para ler a Bíblia? Quanto tempo você dedica por dia para orar? Pensa nisso. O Espírito Santo quer trabalhar em nossa vida por aí. Os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Foi uma manifestação extraordinária. Mas eles seguiram Jesus 3 anos e meio e andavam com Jesus o dia inteiro. Depois ficaram 10 dias em jejum e oração. Então eles estavam vazios de si mesmos, em condições de ser cheios do Espírito Santo. Quem está cheio de orgulho, cheio de confiança própria, cheio de vaidade pessoal, quem está cheio de si mesmo, não tem espaço para o Espírito Santo trabalhar. Porque se já está cheio, ele vai enchê-lo do que e como. O primeiro milagre que ele quer fazer é esvaziar a você mesmo. É esvaziar a você mesmo. Por isso que ele quer te convencer do pecado.
Então, uma dica: quando você for orar, não ore assim: Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados. Chame o pecado pelo nome, reconhecendo o seu erro e pedindo perdão a Deus em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ele vai te convencer do pecado e vai te dar poder para vencer o pecado. Mas quando for confessar o pecado, confesse mesmo, chamando-o pelo nome exato. Porque às vezes nós não fazemos isso. Vou dar um exemplo. Quando for orar, diga: Senhor Deus, o Senhor sabe que eu não gosto de fulano de tal. E diz o nome da pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Me liberta disso. Me ajude a gostar. Ou tira o ódio do meu coração. Tira a raiva do meu coração, a mágoa. Chame o pecado pelo nome. Porque hoje, aqui, enquanto o Ivonil canta, o Espírito de Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Esse hino é lindo demais. Ele é suave. O Espírito vai usar essa música para trabalhar no meu e no seu coração. Ouça aí. Como uma brisa suave, derrama em mim teu poder, pois eu preciso de tua força. Implanta em mim o teu querer, como um refúgio alcançado. Vem, alivia toda a dor, enche meu ser de alegria. Quero provar do teu amor. Vem, Santo Espírito, sobre mim, pois eu preciso de ti. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, ó Senhor. Como um oásis no deserto, vem minha sede saciar. Como uma flor que desabrocha, faz teu perfume exalar. Vem, Santo Espírito, sobre mim, pois eu preciso de ti. Eu quero ser um vaso novo em tuas mãos, ó Senhor. Em suas mãos, ó Senhor. Que maravilha, Ivonil.
Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigo e amiga, telespectador, internauta, essas reuniões têm sido bênçãos para nós. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Lá em Gênesis aparece ele e vai até o Apocalipse. Em Gênesis, diz a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água tem sido um símbolo do Espírito Santo em toda a Bíblia. Em Apocalipse 22, verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você viu em Gênesis e em Apocalipse a presença do Espírito Santo. A força de Sansão vinha do Espírito Santo. A sabedoria de Salomão vinha do Espírito Santo. Quem abriu o Mar Vermelho foi o Espírito Santo. Quem tirou água da rocha foi o Espírito Santo. Quem colocou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Quem estava em Jesus enquanto ele pregava era o Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. E quem vai mudar a sua vida é o Espírito Santo. Por isso, você que está em casa, você que está aqui, do jeito que está, feche os olhos, farei uma breve oração em seu favor. Pai querido, que o Espírito Santo atue agora no coração de cada pessoa que me assiste pela internet ou pela televisão. Que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida aqui, hoje. Que ao sairmos deste encontro, saiamos revestidos do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.